Eu estava conversando aqui com minha esposa a respeito das várias concepções dos egos nas várias terapias que existem por aí, né? E desde um tempo para cá, no que a gente denomina de pós-modernismo, surgiram as terapias alternativas, que elas foram descendentes diretas dos movimentos de 68, onde Foucault, Derrida, todo mundo estava lá, né? Querendo modificar profundamente as bases da nossa cultura. Um dos alvos principais em que eles atiraram era na concepção do ego, né? Mas as brigas a respeito do ego, elas já são, de milênios atrás na humanidade. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de uma cultura que está sendo muito ovacionada nos dias de hoje, que é o budismo. O próprio budismo, o Buda do Siddhartha Gautama, ele é uma corrente de contracultura do sistema hindu. Mas ele pega algumas questões do sistema hindu. Porque existe, por exemplo, o tal do Atma, que é como se fosse uma energia volátil que percorre o universo, de onde o nosso ego se origina. Só que o ego não é o Atma. O Atma, ele é muito mais do que isso. O Atma talvez seja até tudo. O ego, ele se encarna dentro do corpo, né? O Atma se encarna dentro do corpo, e a manifestação desse Atma na vida é o ego. Só que na medida que o ego ele vai andando, vai percorrendo a vida, ele vai se apegando às mais diversas relações e às mais diversas coisas. O cachorro, a carteira, o dinheiro. Então o ego, ele é, no frigir dos ovos, o pior dos males que você tem. Porque ele, além de te fazer escapar de uma transcendência suprema, onde você reencontraria a eternidade, você é um cara extremamente apegado às coisas que falecem, fenecem e são passageiras. Então isso é ilusão. O ego é relacionado à ilusão dentro dessa perspectiva. E essas correntes alternativas atuais, elas herdaram muito dessas questões. Pode ir atrás. Quando um cara diz assim, você tem muito ego, você tem um ego inflado, você tem um superego, o que é que ele está querendo dizer? Você está imerso dentro das ilusões que essa vida te traz. Que são as relações, os amores, as paixões. Tudo isso são questões que lhes trazem ilusões porque elas são passageiras, né? Algumas correntes de filosofia da Grécia, como por exemplo os estoicos, particularmente o Epicteto, que era um cara que era nobre, mas virou escravo, ele mesmo falava que ele abraçava o filho dele e com todo o amor do mundo ele dizia, para ele se convencer, amanhã você morrerá. Por quê? Porque vai morrer mesmo. Você não pode se apegar a essas questões das relações, da amorosidade. Isso é uma doutrina que está muito ligada e conectada com essa, por exemplo, do budismo. Então isso é o ego nessa concepção. É muito diferente, você tem que tomar cuidado quando você fala a respeito por exemplo, da corrente freudiana do ego, né? O ego, no Freud, a primeira coisa que você tem que entender é que o Freud ele tem uma visão trágica da vida. Então ele herda todas as noções dos trágicos gregos. Você, por exemplo, pega uma Antígona, na história de Antígona, a história de uma moça que ela estava numa decisão aflitiva entre duas situações. O irmão dela tinha traído a cidade. Pela lei da cidade, ele não deveria ser enterrado, ele morreu em guerra. Mas ele morreu em guerra traindo a cidade. E aí, quem é que ela vai obedecer? Não vou enterrar o irmão pela lei da polis, ou eu vou enterrar o irmão pela lei do coração? A Antígona é o símbolo do ego. É o símbolo do ego. Ela é um ator de uma peça trágica que tem que conviver na decisão de duas grandes leis. Uma que vem do seu coração ou dos seus impulsos instintivos da natureza, no caso da Antígona era do coração, da lei do que ela considerava de Zeus, e a outra é a lei da polis, da família e etc. Constantemente, é isso que o Freud vai mostrar, o ego ele está migrando, pendulando aflitivamente numa luta, numa agonia, luta, agonia, entre duas escolhas. Uma escolha é a escolha da cidade, da mãe, do pai, da família, né? De todas as relações sociais, o que Schopenhauer ia falar que era o mundo da representação, e do outro lado era o mundo do seu coração, mas que Freud também vai dizer na questão do id, são seus impulsos, seus instintos, é aquilo que tem de mais cru e mais selvagem diante de você. Constantemente você está aflitivamente escolhendo agonicamente entre esses dois polos, ou a lei da sociedade ou a lei, né, do coração, dos instintos, das pulsões, né? E aí quando eu estou falando de lei do coração, também já é um negócio complicado, porque ela se mistura com outro tipo de concepção que é da nossa cultura judaica cristã.
Porque na cultura judaico-cristã, a lei do coração, ela também está relacionada à lei da sociedade. Não é à toa que Freud e todas as correntes orientais vão criticar o próprio do cristianismo. Então, assim, não confunda os conceitos. Lei do coração, quando você está falando do cristianismo, se confunde com a lei da sociedade. Porque o seu coração, quando ele está na verdade, ele está também na tradição. Olha que coisa maluca. Outra coisa também que no cristianismo vai mudar é, por exemplo, o ego. Quando você diz que Jesus ele ressuscitou em corpo e alma, no seu corpo glorioso, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que o ego dele, que todo mundo em várias correntes maltratava, dizia que era ilusão, que era passageiro. Ora, Jesus na ressurreição simplesmente eternificou o ego na individualidade dele. E quando ele olha para você e diz que você vai entrar no corpo glorioso junto comigo, dentro da cultura cristã, ele está olhando para você e dizendo assim, você, ego, eu não quero saber, você tem individualidade, e eu lhe amo do jeito que você é. E essa foi uma das maiores revoluções que aconteceu nos últimos tempos, ainda até hoje. Né? Essas correntes freudianas e tal, elas tentam remontar a época dessas notícias, dessas civilizações que querem que a sabedoria seja a perda do ego na eternidade. Mas para Jesus, o ego, ele é algo que deve ser amado profundamente como ele é na individualidade dele. Então, ele não te olha como sendo uma energia volátil que vai voltar para um mar eterno. Jesus, quando te olha, ele te olha como sendo você que é Maria, você que é João, você que tem história, você que tem cicatrizes. Quando Jesus quando Jesus ressuscitou, olha o ato falho aí. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com chagas. Então, eu quero olhar também as suas cicatrizes históricas. Tudo isso que você é até o momento de hoje, eu irei amar e você será ressuscitado dentro disso. Então, para Jesus, o ego não é um pecado. O pecado, dentro da tradição judaico-cristã, é você fazer com que esse ego, que nunca vai poder deixar de ser, essa individualidade, ele se afaste de Deus e se aproxime do diabo, que é o diabolos, aquele que vai contra Deus, né? Então é isso, o pecado ele vai originar nisso. Não é você ser muito ego ou ser pouco ego, mas é você não seguir as leis que te aproximam de Deus. E para a cultura judaico-cristã, quando é que você faz isso? Olha, meu amigo, às vezes essa questão é exatamente o que os psicólogos dentro dos seus divãs pedem para você não fazer. Se afastar do pai, se afastar da mãe, se afastar da tradição, dos antepassados. Tudo isso daí são pecados para a cultura judaico-cristã, né? Claro que a gente está fazendo grandes saltos anacrônicos. Só para finalizar, qual é o salto anacrônico? Hoje em dia, nossos pais, eles verdadeiramente, muitas vezes, eles não têm uma tradição muito fiel ao qual eles estão associados. Então, quando eles estão te dando uma dica, a nossa sociedade pós-moderna tirou o tapete dos nossos pais. E quando eles estão te dando orientação, muitas vezes é uma orientação dentro do próprio preconceito em que ele foi criado. Então existe um acúmulo de preconceitos que acaba sendo descarregado sobre você. Eles não têm mais uma escritura sagrada. Não tem mais uma escritura sagrada o que é a escritura sagrada? É o acúmulo de verdades que sobrevive ao tempo e permite que sejam provérbios de sabedoria passados para os seus filhos. Os provérbios que a gente tem hoje na boca dos nossos pais, eles já não são tão sábios, porque eles, na verdade, eles são sensos comuns que estão espalhados aí pelo dia a dia. Então, de uma certa forma, é verdade que você ter um ego construído pelos seus pais, muito subserviente às tradições, pode ser muito danoso e muito sofrido para você, muito aflitivo, porque você está simplesmente reproduzindo erros magnificados por gerações e mais gerações que já estão perdidas com o falecimento das grandes tradições narrativas, que são as sabedorias que sobreviviam aos tempos. Essas tradições, elas praticamente já não existem mais, ou elas a muito custo tentam sobreviver no nosso dia a dia. Daí, né, muitas vezes é importante, dentro dessas terapias, o cara chegar para você e dizer assim, olha, seu ego está doente, você está muito ligado ao ego, você tá dentro dessas ilusões, dessa efemeridade, e é preciso você largar o diabo desse ego, porque senão ele vai te deixar mais doente, né? Então, nesse sentido, é até interessante você largar o ego, mas não no sentido
da salvação que Cristo pode dar para você. Quando você chega no ápice de tanto estar envolvido com aquela palavra de sabedoria encarnada na história que ele representou, que você às vezes tem o seu coração cheio, pleno de Deus, dizendo assim: ah, meu Deus, já não sou eu, o ego, que vive em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Aí quando você chegar nisso daí, as falas já vão ser outras, a gente tem aí outro nível de discussão.